No corre-corre das grandes cidades, no individualismo da vida moderna, é comum sermos indiferentes à presença das pessoas que vivem nas ruas. Na contramão desse comportamento, segue o coral Uma Só Voz, que acontece aqui no Museu do Amanhã e acolhe pessoas que vivem invisibilizadas nas ruas do Rio de Janeiro. Vem comigo! Então, Ricardo, a invisibilidade, né, que as pessoas em situação de rua são submetidas com esse olhar da nossa sociedade e a sensibilidade de um crítico de ópera em inglês é que resultou nisso tudo. Sim, foi em Londres, né? Matt Piacook é o nome dessa pessoa, é o idealizador, né? A pessoa que criou o With One Voice. Ele é um grande crítico de ópera, mas queria se formar como assistente social, não, estava estudando, né? E aí, conversando com os amigos, ele falou que sentia muito por essas pessoas, né? Pelo frio de Londres, né? E aí os amigos lançaram um desafio para ele. Poxa, então por que a gente não vai conhecer essas pessoas nos albergues aqui de Londres? Chegando lá, alguns desses moradores fizeram amizade com o Matt, e aí um deles apresentou uma matéria de jornal que dizia que um político brincou que a população de rua, o morador de rua, servia para que ele passasse por cima da pessoa quando saísse do Royal House Opera. E naquele momento que gerou um mal-estar, né, no Reino Unido, o Matt viu uma grande oportunidade ali de poder convidar os músicos que ele conhecia e iniciar um projeto chamado Streetwise Opera, em que os cantores de ópera convidariam a população de rua para participar dessas óperas, desses espetáculos, né? E foi muito legal porque ele me falou que o que foi mais incrível, mais emocionante foi que após a primeira apresentação, os jornais e as revistas deram 4 estrelas, 5 estrelas na crítica, dizendo que era inovador e era inspirador, né? 1, 2, 3, vai! Como que se deu o seu contato com ele? Como vocês se conheceram? Então, na verdade, esse projeto, o projeto de desenvolvimento de arte para a população em situação de rua no Reino Unido acontece há mais de 20 anos, né? E o interessante começou numa escola de teatro chamada Carbutt Citizen. Eles leram, o diretor dessa escola de teatro leu um material do nosso Augusto Boal e esse material falava sobre o teatro do oprimido. Então foi o primeiro trabalho que começou com a arte de população de rua, e depois foi para fotografia, filme, enfim. E a ópera, no caso, começou a partir desse momento em que a Streetwise Opera nasceu. Quando as Olimpíadas de 2012 estavam por acontecer, o British Council convidou o Matt, sugerindo que eles criassem um evento dentro da Olimpíada para que pudesse agregar, que pudesse trazer a população de Londres que estava em situação de rua para participar desse grande evento, né? Então eles fizeram nas Olimpíadas, entre a Olimpíada e a Paralimpíada, existe as Olimpíadas Culturais, e pela primeira vez na história a população em situação de rua participou desse grande evento mundial, né? Maravilhoso isso, né? O que aconteceu é que quando terminou em 2012 as Olimpíadas de Londres, que foi um grande sucesso, eles vieram para cá, para o Brasil, e fizeram uma pesquisa no Rio, em São Paulo e em Niterói, se poderiam repetir isso no Rio 2016. E nessa, aí que você entra na história. Eu entrei na história, porque eu era voluntário numa instituição social aqui no Rio, e aí eles foram a conhecer o trabalho que a gente fazia. E foi aí que a gente começou. Agora, esse trabalho, ele é extremamente importante porque ele muda a vida das pessoas, né? Ele devolve dignidade, autoestima. Vai levar uma vida assim, meio aquela vida que você está pouco ligando, aconteça o que acontecer e tudo bem, vamos levando. Mas depois que eu conheci Uma Só Voz, aí começou a mudar o pensamento, que eu tinha que voltar àquilo que eu era antes. Eu precisava de um projeto que me
trouxesse a alegria, né, a ressocialização. E foi um momento que eu encontrei junto com o Coral Uma Só Voz, com essa oportunidade que me deram. E não precisa muita coisa, né? Acho que o mínimo de acolhimento, de atenção, aquelas horas, aqueles momentos que vocês estão com eles, que vocês estão ali cantando, que ele pode mostrar o potencial, que ele pode mostrar que ele é uma pessoa como qualquer uma outra, que tem potencialidades. Isso faz muita diferença, né? Muita diferença. Na verdade, quando eu comecei a andar na cidade, nas ruas aqui, ou ir nas instituições para falar sobre essa possibilidade de a gente estar cantando nas Olimpíadas no Rio 2016, eu comecei a perguntar às pessoas que estavam em situação de rua, na Zona Oeste, Barra da Tijuca, Recreio, Meier, Jacarepaguá, eu comecei a perguntar nesses lugares e também nos abrigos o que significaria ele poder participar de um evento desse, diante de tantas necessidades primárias que as pessoas têm. Quais foram as respostas? Eles falaram que eram invisíveis, que muitas vezes a pessoa chegava lá, oferecia um alimento, mas não conversava, não escutava o que eles tinham para falar. E ali eu tive visibilidade das pessoas descobrirem que eu tinha algum talento para ser exposto. A música não só me transformou, como me incentivou também a voltar a estudar. Através do projeto eu conheci um outro projeto que me deu a oportunidade também de retornar aos estudos. E todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma vivência, né? E a gente sabe que na rua tem todo tipo de gente. Tem gente ali graduada, tem gente que fala idiomas, tem gente que não tem nenhuma escolaridade, tem gente que já teve família, enfim, que é pai, que é filho, que é mãe, enfim, gente como qualquer outra pessoa, né? Sim. Na verdade, população em situação de rua é um problema global, né? Eu sempre falo que é um fenômeno humano, né? Você tem ali milhares de pessoas, quando você vai a São Paulo, ou aqui no Rio de Janeiro, quando a gente anda na Lapa, ou em alguns pontos da cidade que tem uma concentração maior, como na Defensoria Pública, lá na Marechal Câmara. Na Marechal Câmara, por exemplo, a gente percebe ali um número grande de pessoas reunidas. Mas sobre esse assunto de pessoas que estão em vulnerabilidade social, estando em situação de rua, a gente tem que olhar o indivíduo. É uma complexidade muito grande que traz o que motiva uma pessoa a estar na rua. Foi a homofobia em família e eu já não aguentava mais. E resolvi seguir meu caminho, porque eu não tinha oportunidade, não tinha condição e a quem deveria me dar um suporte não me deu. Foram problemas familiares, né, desemprego, uma questão de orgulho que eu não queria voltar e acabei ficando pelo período de 2 anos pelas ruas. Entre idas e vindas assim, eu fiquei na rua mais ou menos 15 anos. O tempo passa rápido, você não percebe, você está no meio daquilo ali, você acostuma, você vai se acostumando com aquilo ali, aí você para um pouquinho para pensar, pô, a minha vida não era assim, pô, minha vida era diferente. Aí você começa a botar a cabeça no lugar, aí você vai se apegando com uma força maior e sai para sair dessa. Questões de saúde na saúde mental, questões emocionais, às vezes várias pessoas que passaram pelo coral, às vezes ele teve um problema, a pessoa que ele amava morreu, isso causou um trauma na pessoa, a pessoa acabou indo para a rua, né? Então, pessoas também, quando eu vou aos abrigos, muitos que foram abandonados desde criança, então, né, institucionalizados desde pequeno. São muitas histórias, muitas, né? Histórias. E que as pessoas passam como se essas pessoas não existissem, né? E deve ser, eu imagino que para essas pessoas e para vocês, deve ser um momento muito especial, né? Desse encontro, e a gente vê o resultado, né? As pessoas se reerguendo, né? Sendo resgatadas de si mesmo, né? Acho que isso é fantástico. Depois que eu conheci, né, o Coral Uma Só Voz, que para mim foi um divisor de águas entre a invisibilidade social, né? Ele me abriu a oportunidade de entrar em vários lugares que eu nunca tive a oportunidade de entrar e, inclusive, me incentivou a voltar a estudar também. E eu consegui passar um vestibular social na Faculdade Santa Úrsula, no curso de Direito Noturno. Me inscrevi no Enem e o Enem vai ser uma porta de garantia
para que eu possa fazer uma faculdade de serviço social e ajudar outras pessoas que estão na vulnerabilidade. Eu quero fazer a diferença. É incrível, a pessoa está no momento ali, às vezes de solidão, sozinha, se sentindo invisível, muitas vezes invisível mesmo, né? E sem ninguém para ouvi-la falar. E aí, de repente, ela entra dentro do Teatro Municipal, que é o grande templo, né? O grande palco do Rio de Janeiro, como tantos outros, né? E ela entra dentro daquele lugar lindo, é aplaudida, e muitas vezes, muitos deles chegaram para mim e falaram: eu nunca fui aplaudida na minha vida, né? Vem uma autoestima, né? Isso retoma a dignidade. E é isso que a gente vai trabalhando neles ao longo dos encontros, ao longo de todo o trabalho. É a pessoa olhar para dentro de si e falar: poxa, se eu conseguir dar esse passo, se eu pude fazer isso com essas pessoas, o que mais eu não posso fazer pela minha vida, né? Eu acho que é isso, é a pessoa ela se sentir pertencente de algo, de valor, dela ter visibilidade, dela ter dignidade. Eu acho que é isso, sabe? É muito precioso mesmo a pessoa poder, através da arte, ela poder ter voz. Ricardo, o que é responsabilidade social para você? Responsabilidade social. Olha, eu acho que é cada pessoa fazer um pouco, sabe? Cada pessoa fazer um pouco, sabe? Eu acho que a nossa cidade, vou falar pelo Rio de Janeiro, né? Nós temos milhares de problemas aqui na cidade. E muitas vezes a gente acaba só escutando coisas ruins, mas muitas coisas boas estão acontecendo, sabe? E a gente tem que começar a mudar essa perspectiva, sabe? A gente sabe que nós temos problemas, mas se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua parte, as pessoas que estão vendo o programa fizerem a sua parte, cada um fizer um pouco, a gente pode ter uma transformação no Rio de Janeiro. Para mim, eu acho que é isso, sabe? Bota a mão aqui. Meu querido, parabéns por esse trabalho, sucesso, vida longa e muita empatia e muita disposição para poder fazer a transformação que a gente precisa tanto, né? E que são projetos como esse que dá esperança e faz a gente se sentir mais humano e mais feliz nesse lugar que a gente está. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Para quem está de casa, até a próxima. Valeu! É isso, né? Acho que eu falei muito no início, mas